o pessoal da causa ambiental, sustentável, sempre bate muito em vocês, é muito ferrenho nesse quesito aí. E como é que vocês lidam com essas críticas? Em relação ao meio Isso, meio ambiente, o ambiente. pessoal do agro tá aqui para desmatar. Sempre falam muito de agrotóxicos, né? Isso. Como que funciona esse embate aí? É um embate, é uma falta de informação, na verdade, né? Eu sempre gosto de linkar nesse questão produção meio ambiente. E se nós buscar hoje, não existe país no mundo que tenha a lei ambiental que o Brasil tem. Isso o próprio presidente Bolsonaro falou lá na ONU, né? Agora nesse último discurso dele, que os países de fora têm que vir aqui no Brasil ver a lei ambiental e seguir o Brasil, que eles vão estar bem com a lei ambiental. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje, a área agricultura do Brasil inteiro, entre todas as culturas, nós usamos 8% do território nacional. Você vê que é uma área muito pequena. 8% para produzir aí, sendo responsável por praticamente 50% do PIB brasileiro é agricultura. Né? Então, você vê que é uma cruzada aí, muito mais uma ação comercial que eles usam o meio ambiente, os países de fora, e quanto literalmente a questão ambiental. Aqui dentro do Tocantins, para a gente ter uma ideia, nós produzimos em 3,2% do estado do Tocantins. 3,2? É muito pouco, né? E existe 3,5% de área urbana. Então, eu acredito que a população da cidade muito pouco sabe disso, né? E o maior poluidor é o lixo urbano hoje, né? Para vocês terem uma ideia, tudo que usa na agricultura de defensivos, né? Porque muitos usam a palavra veneno, mas não tem nada de veneno, é defensivos mesmo. 96% do lixo agrícola ele é reciclado no Brasil hoje. É o primeiro país do mundo em recolhimento de embalagens vazias de produtos de agrotóxicos. Sendo que o lixo urbano, nós estamos muito longe disso, né? Não temos eu não tenho número, mas pelo que se fala, o lixo é jogado a céu aberto aí. Não precisa nem de números, não, é só olhar. É só olhar. É só ir na estrada do Monte do Carmo aqui que você vai ver, né? Exatamente. E a agricultura, né? Nós recolhemos 96%. Alguns probleminhas pontuais, mas para você conseguir fazer isso, nenhum país do mundo faz, né? E usando 3% do território, 3,2% aqui do território do estado, né? Então, assim, nós temos muito à frente nessa questão ambiental. O problema é que as pessoas não sabem desses números, né? Esses números eles são pouco divulgados. E esse número aqui, ele é checado pela NASA. A NASA confirma esses números que eu falo sobre território e sobre recolhimento de embalagem. A própria Embrapa, que é um órgão do governo, é uma agência do governo onde que, né, tem uma maior seriedade para fazer esses números. Então, assim, nessa área ambiental, a produção brasileira está muito bem, só que ela não está sabendo. Isso demorou, né? Demorou para vir esses números, né? Mas a NASA, você fala, desculpa interromper, a NASA, você fala NASA mesmo? A NASA dos Estados Unidos, ela que comprova esses números. Através do satélite? De satélite, através de satélite. Então, né, todos esses números aí que o Brasil usa 8% do seu território, nós temos hoje 67% do território nacional do Brasil, ela está intocável, né? Dentro disso tem 16% de área indígena, tem mais uma série de 30 e poucos por cento de parques. Então, assim, o Brasil preserva muito bem. 35% no caso das propriedades agrícolas aqui do Tocantins, ela está preservada em reserva permanente ou reserva legal dentro da própria propriedade, por lei. Mas o Estado, nós temos uma conta que nós chegamos até a 50% preservado. Né? O Tocantins tem essa questão que ele não tem grandes territórios, ele tem muita água, tem cascalho, tem morro, então você acaba pegando uma área, você não consegue aproveitar 100% dela, você consegue aproveitar 60%, 55%, 40%. Então nós temos dentro das próprias propriedades rurais, na faixa de 55%, entre 50% e 55% é preservada.
né? E isso nenhum país do mundo tem. Para vocês terem uma ideia, a França, que ela vem com uma ofensiva sempre para cima do Brasil em agricultura, a França tem 67% do seu território ocupado com agricultura. A União Europeia está também nesses níveis, né? Os Estados Unidos tem 37%. Então você vê que o Brasil usa 8% do seu território. E o Brasil é o único país que pode dobrar esse número de agricultura. E aí eu volto a linkar que se nós estiver dobrando esse número de áreas produtivas, nós vamos ter alimento no supermercado mais barato, né? É isso que às vezes a população não entende, né? E aqui no Tocantins mesmo, se nós chegar a níveis que a gente acredita que o Tocantins tem total condição de chegar aí com 7 a 8% do seu território agrícola, né? Mais as pecuárias, e hoje a maioria das áreas que é incorporada com lavoura, para vocês terem um número, como a agricultura é muito dinâmica, você hoje pega uma agricultura de pastagem, por exemplo, você pega uma área de pastagem e transforma ela em agrícola, você faz 5 toneladas, tu faz 4 toneladas de soja em cima dessa área e tu faz mais 8 a 9 toneladas de milho. Nesse sistema integrado lavoura-pecuária da agricultura, a gente sequestra mais carbono que a gente emite. Então, você fazendo uma agricultura sustentável, com agricultura de soja e milho, e mais uma braquiária de cobertura de solo, você está tirando carbono da atmosfera e não emitindo. Inclusive, você tira mais carbono que se você tivesse com o cerrado nativo lá em cima. Então, esses números estão dentro da Embrapa, né? A Embrapa está trazendo, está divulgando tudo isso, porque é isso que a sociedade precisa conhecer, né? Buscar os reais fatos, né? A grande mídia realmente, né? Eles só sabem falar em fogo, só sabem falar que está destruindo tudo, mas eles não conhecem a real situação, né? Ou conhecem, na verdade, e querem manipular os números, né? Mas isso que eu falo é números. Eu gosto de falar isso aí porque você vai lá no site da Embrapa, você tem fonte, você tem fonte e fontes verdadeiras, confiáveis, né? Então você sequestra muito mais. Então, o Brasil, ele hoje é uma agricultura que ela pode ser espelhada para o mundo inteiro, né? O nosso plantio direto, né? Que quando você transforma uma área já depois, você acaba tendo um plantio direto, você não assoreia rios, você preserva, é muito grande o ganho ambiental sobre a agricultura, né? E sempre que a gente fala em sustentabilidade, né? A palavra que às vezes ela é muito ampla, né? Então você tem que estar sustentável e essa agricultura nossa é isso, né? Você sequestra carbono, você tá deixando de emitir e você está produzindo alimento, porque como é que você mantém todo esse pessoal na cidade, né? Senão nós vamos ter que voltar lá na era da primitivo, lá onde cada um vai ter que fazer sua comida e aí a cidade, né? Será que vai ter esse espaço para fazer isso? Então, a agricultura ela está muito, muito, muito bem hoje, né? E voltando à questão dos números, né? Então, quando você faz hoje essa agricultura, soja, milho, e depois você faz uma braquiária, você acaba produzindo muito em cima de 1 hectare. Se você está com uma pecuária só, por exemplo, em cima dessa área, você vai ter uma cabeça de gado, né? Você vai ter uma vaca lá. E você fazendo 4 toneladas de soja, mais 8 toneladas de milho, e você tendo um animal lá, você vai acabar fazendo 10 animais com o soja e com o milho. Então você tem um ganho ambiental muito grande, porque você não precisa abrir novas áreas, você não precisa invadir a questão das matas, você só transforma o que já está aí. E você tira um animal em cima de 1 hectare e faz 9, 10 animais na mesma área, produzindo o grão para tratar esse animal. Sem ter que invadir outra, né? E sobre a questão da sustentabilidade, uma coisa que eu acho interessante também, por mais que algumas pessoas não gostem de estereótipos, mas existem estereótipos, né? E muitas das vezes a pessoa que critica, né, o agronegócio, a pessoa, porque tá desmatando isso e aquilo. Aí geralmente é um vegano, né? E aí a pessoa tá lá, desmata, que vai plantar soja, que vai gerar aquele hambúrguer de soja que a pessoa tá comendo. E aí muita gente não vê isso, né? Enfim, é hipocrisia. É hipocrisia, exatamente. Seja ele vegetariano, vegano ou o carnívoro, né? A agricultura tá em todo. É o que eu falo, sempre que, né? Até o ano passado teve um embate muito grande que iam fazer uma
uma faculdade ia fazer um evento aí contra a agricultura. Eu até desafiei as pessoas que estavam fazendo esse evento e eles acabaram cancelando esse evento. Eu falei, vamos fazer assim, eles marcaram o evento para 20 dias após o que eles tinham divulgado, ali 20 dias. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vocês não usem nada da agricultura até o evento de vocês. Se vocês estiverem lá no evento, vocês vão ter razão do que vocês falam. Se vocês não chegar lá, quero vocês ficar 20 dias sem comer. Porque eles vão ter que comer, né? Não tem jeito. Como é que a pessoa vai se manter? Tem que se alimentar. Então, o que nós temos que ter é racionalidade. Nós temos que ter pontos de vista sérios, onde podemos usar a agricultura a nosso favor. Não tem outra forma. Sim, o grande problema não é nem do Brasil, é do mundo todo, é justamente essa questão de não se debater pontos de vista diferentes. É você demonizar a outra parte. É o agro demonizar, os defensores do meio ambiente demonizar o agro demonizar sei quem, não sei. E então, assim, acaba que você não aceita, igual você falou. Se eu ficar 20 dias sem consumir nada que vem do agro, eu vou ficar sem comer, porque tudo vem do agro. É importante isso aqui que a gente tá fazendo. Aquela propaganda nunca fez tanto sentido, né? Agro é tudo. Agro é tudo, exatamente. Porque, por exemplo, eu não sabia que a soja tinha toda essa importância, né? Não só para aumento da qualidade da carne bovina, ou das aves, etc., mas também com todos esses produtos que vêm da soja também. Então é muito importante a gente levar esse tipo de informação, porque esclarece muitas dúvidas de gente que nem conhecia e às vezes só falava por falar, porque escuta falando e vão falar mal também, e não tem a informação. Importante. Com certeza. Então, assim, nessa questão meio ambiente é uma coisa que a gente precisa debater, a gente precisa conversar, porque realmente o agro brasileiro, em todos os sentidos, ele é muito sustentável. Nós não temos legislação nenhuma parecida. A própria França, que ela vem com uma ofensiva muito grande, eu não vou mais comprar soja do Brasil. Eles não têm mais, eles estão com 67% do seu território ocupado. Eles não têm aonde ir, ou eles vão desmatar os outros 20 e poucos por cento que tem lá, ainda 30%. Eles não têm, se eles forem fazer isso, eles não têm outra. E provavelmente é áreas que eles não mexeram, que é áreas de montanha, ou é algum deserto, eles não têm área apta à agricultura, porque se eles tivessem, eles já estariam usando. Eles vão ter que gastar uma grana preta para tentar criar uma área parecida. Não tem como, né? Eles estão limitadíssimos. Então, assim, eles vão ter que comprar de algum lugar do mundo, é que eu falo, eles vão ter que comprar de um lugar do mundo. Eles têm a opção, ou eles vêm comprar no Brasil, ou eles vêm comprar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é um grande produtor, mas lá não tem reserva legal. Que aqui no Brasil tem. Aqui os produtores né, preservam, que nem nós aqui por lei somos obrigados a 35%, temos 40%, 45% dentro das nossas propriedades. Se nós for para a região amazônica, só para você ter uma ideia, falar um pouquinho da região amazônica, inclusive o Tocantins pega um pouquinho, tem 0,5% do território da Amazônia se planta soja hoje. Você veja bem, do tamanho da Amazônia, tem 0,5% do território. Eu não sei falar em número, mas é muito pouco, é insignificante perante o tamanho da Amazônia. Então, isso não vai destruir nada, né? Usando áreas que lá já estavam ocupadas com pastagem, enfim, que foi explorado uma madeira no passado, né? Para vocês terem uma ideia, na década de 70, quando nós falamos de migrantes, os migrantes do Sul vieram vieram subindo, né, para o Goiás, para o Mato Grosso. Na década de 70, o governo fez campanha tirando gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, trazendo para a Amazônia, e ele só ganhava o título da terra se ele abrisse a terra, se ele produzisse. Se ele não produzisse, se ele não desmatasse, ele não ganharia. Vocês veem que nós não estamos falando de muito, estamos falando aí de 50 anos atrás. É coisa que lá atrás o governo incentivava, porque precisava desbravar essa Amazônia, inclusive porque sempre teve que a Amazônia podia alguém querer invadir. Então, veio muito imigrante do Sul para a Amazônia e só ganhava os seus documentos se eles trabalhassem na terra. Se eles não trabalhassem, eles não ganhavam documento. Então, os fatos que teve área sendo aberta errada, às vezes até muito perto de água, os mananciais, essa coisa que tem que ser preservado, mas lá no passado o governo empurrava
o seu cidadão para uma área dessa e ele tinha que se virar, sem maquinário, né? Porque há 50, 60 anos atrás você não tinha maquinário, tudo na mão, você ia próximo das águas, que era o lugar de sua subsistência, né? Próximo de água e nesse sentido. Então, assim, as políticas agrícolas mudou muito, né? Aí quando veio aí a partir dos anos 90 que existe toda essa revolução, que precisa se fazer projeto, que tem que ter uma série de regulamentação que em outros países não tem, né? Aí depois nós vemos um outro marco muito importante que foi em 2008, a questão do Código Florestal. O Código Florestal é um marco, né? A gente sempre brinca que nessa lida aí que a gente está de AproSoja, o Código Florestal ele não agradou o ambientalista, ele não agradou o produtor. Então, quer dizer, eu acredito que ele está equilibrado, né? Olha aí. Entendeu? Ele está equilibrado, porque o produtor queria abrir mais e o ambientalista queria fechar mais. Então, assim, existe um equilíbrio. E se nós buscar, no mundo não existe um Código Florestal, só o Brasil. Isso é um trabalho que a ProSoja faz, né? A ProSoja roda o mundo inteiro e não tem, principalmente os que mais criticam nós, que é a Europa. A destruição lá é muito grande, eles acabaram com tudo que ele tem. As reservas deles lá, ou é em montanha ou é em deserto, né? Diferente que o Brasil, que tem áreas produtivas, áreas excelentes, com mata, fazendo o tal papel que eles chamam de pulmão do mundo. É só o Brasil que tem. Você falou ainda agora da França.